Ártemis e os reinos de seu universo. Ártemis é a irmã de Apolo. Faz o mundo aparecer sob o signo de uma feminilidade muito diferente, em comparação com a Afrodite. O mundo do frescor virginal e da pureza, da ternura e da aspereza. Afrodite é do encantamento, né? Ártemis é da aspereza e do frescor virginal, da pureza. Isto há de entender-se melhor quando compararmos a deusa com seu irmão Apolo. Ambos se caracterizam pelos predicados de pureza e santidade. Ártemis é a única de todas as divindades celestes a quem Homero dá o epíteto Agne, que significa ao só tempo pura e santa. O mesmo predicado atribuem a Apolo tanto Ésquilo como Píndaro. Na antiguidade também se entendia assim o famoso nome Febo, que já em Homero designa o deus Apolo, não só combinando-se com Apolo, mas inclusive por si só. Pode-se falar no Homero fala simplesmente Febo, quer dizer Apolo. Febo tem o sentido de puro. Ambos, Apolo e Ártemis, permanecem envoltos em misteriosa longura e inacessibilidade, ainda que nem sempre distantes do modo como se dizia ficar o Délfico durante os meses hibernais. Lá no país dos Hiperbóreos, o povo santo que não conhece enfermidade nem velhice. Também de Ártemis se dizia que por vezes ela desaparecia no rumo de regiões longínquas. Então Ártemis ela é considerada pura e ela mantém a pureza com aspereza, né? Ela é áspera no trato com os mortais. E assim que ela aparece em Homero, da mesma forma como Apolo aparece como Febo ou puro em Ésquilo e Píndaro. Para manter a pureza deles, eles se mantêm longe e distantes, né? E inacessíveis. Segundo Walter Burkert, ele diz que nos meses frios Apolo fica distante, mas na primavera ele retorna a Delfos. Mas se em Apolo o afastamento significa ao mesmo tempo liberdade espiritual e distância, Ártemis se nos apresenta com uma liberdade de outra natureza, ou seja, feminina. A liberdade da natureza com seu esplendor e sua selvageria, com sua pureza inocente e seu inquietante mistério. A distância que Apolo faz questão de ter é para ele continuar tendo uma visão sobre as coisas, né? Uma visão ampla das coisas. A liberdade espiritual. Ártemis, a pureza dela estar longe daquilo que a deixaria impura, né? Ela é a pureza da mata virgem,
do animal selvagem que não deixa ninguém chegar perto. Então você olha para ele, você vê ele como algo puro, né? É uma liberdade feminina no sentido de ser inocente, né? E guardar um mistério. Seu domínio é o ermo eternamente longínquo. Sendo inacessível, ela é virgem. Se é fato que, apesar disso, ela se preocupa maternalmente com todos os recém-nascidos, quer humanos, quer animais, trata-se de um sentimento maternal de moça, que não contradiz seu jeito esquivo. Em Homero, ela é sempre chamada de virgem, donzela. O poder de Afrodite com ela não vige. Lembra do canto da Afrodite? Que diz que ela não tem poder nenhum sobre Ártemis, assim como não tem poder sobre Atena, e também sobre a deusa do lar, que eu esqueci o nome. O poder de Afrodite com ela não vige, diz o hino homérico a Afrodite, que acrescenta: ela se deleita com o arco e a lira, os coros e os gritos de longínquo rebou. Assim, a dançar e caçar com suas companheiras, as ninfas, ela corre por montes, prados e selvas. Também tem amor ao espelho das águas claras e faz brotarem as fontes termais. Por vergéis floridos, jamais trilhados, se estende seu esplendor divino. É lá que o devoto vai colher para ela um ramalhete de flores. Na veiga intacta em que o pastor não se atreve a apacentar seu rebanho, onde o ferro afiado nunca penetrou, e apenas perpassa a abelha em seu voo primaveril. Aí reina a castidade, a idóis, a libar o orvalho do puro elemento. Numa pintura de vaso, ela própria é chamada de aidóis. O que dá prazer a ela é o arco e a lira, né? É a caça e a música, o instrumento musical, os coros, os gritos que ela faz junto com as suas com as ninfas, né? Nos prados e selvas. Ela se liga estreitamente a tudo que vive na natureza livre, animais, flores, árvores. É a senhora das bestas selvagens, que não só cuida delas como mãe, mas também as persegue e caça como corredora e arqueira, coisa que está totalmente de acordo com o espírito da natureza. A gente pensa, né? Nossa, na natureza os animais se cuidam, né? A mãe protege o filho, mas também há momentos de violência. Isso tudo é o âmbito da Ártemis. A arte do século VI a.C. a mostra sustendo em cada mão um leão, ou agarrando com uma das mãos uma pantera e com outra um cervo. No Agamenon de Ésquilo, narra-se que águias mataram e estreparam uma lebre prenhe. A Santa Ártemis, cujo amoroso cuidado vela sempre pelos filhotes inermes dos feros leões e pelas crias de peito de todas as bestas dos campos, lastimava o infeliz animal.
O leão e o urso são seus favoritos. É, antes dos exércitos partirem de Argos em direção a Troia, um sinal foi visto, né? Águias matando e estrepando uma lebre prenhe. Isso foi dito, foi interpretado por um adivinho como eles estão prestes a fazer alguma coisa prematura, né? Matar uma lebre prenhe, fazer algo prematuro. Por isso Ártemis não os deixava partir, não deixava que os ventos levassem as naus, fizessem as naus saírem, permitirem que as naus saírem de Argos, né? Ártemis tinha parado os ventos, então ela precisava ser propiciada. Alguma coisa deveria ser oferecida a ela para que ela liberasse os ventos para os aqueus conseguirem ir para Troia. Ártemis, ela estimava a lebre, ela que cuida dos filhotes, né? O leão e o urso são seus favoritos. Sua companheira, ou melhor, seu fiel retrato, Calisto, transformou-se em ursa, e como ursa foi transportada aos céus. O hino homérico a chama de caçadora de servos, e nas artes plásticas o servo é seu companheiro constante. Sabe-se o papel que desempenha a serva na legenda de Ifigênia, proximamente ligada a Ártemis. Ifigênia é a filha do Agamenon que ele sacrificou para Ártemis ser agradada. Muito mais se poderia dizer sobre sua relação com o cervo e outros animais. Muitos de seus antigos epítetos fazem referência à caça e ao arco. Falando de um arqueiro, diz Homero, que a própria Ártemis o ensinou a caçar todas as bestas que o bosque serrano alenta. No esplendor esquisito e fascinante da noite, quando a lua brilha, ela anda a caçar e brande a tocha com que corre impetuosa pelos montes lícios. À noite, sob o brilho da lua, ela anda pelo mato caçando, segurando uma tocha. A deusa notívaga a caçadora de cervos com tochas em ambas as mãos, é muitas vezes chamada de portadora da luz. Fósforos. Não há dúvida de que nos priscos tempos ela era vista na lua, e mais tarde veio a ser venerada por toda a parte como deusa lunar. E bem assim a romana Diana, ou seja, a divina, que inquestionavelmente deriva dela. Por sinal, a noturna tocheira também é chamada a que mostra o caminho. Nos mitos de fundação, ela mostra aos colonos o caminho para o lugar onde devem erigir a nova cidade. Em frente dos fundadores da cidade de Lacônia de Boiai, passou a correr uma lebre que desapareceu em um pé de mirto. Consagrou-se à árvore e adorou-se aí a deusa como salvadora. Tem uma história de uns homens que estavam perdidos no mato e ela mostrou o caminho para eles através da sua tocha. Eles
saíram, se encontraram, saíram do mato e fundaram uma cidade. Todavia, não podemos esquecer o quanto também pertence à sua natureza a selvageria. Ela exigia sacrifícios humanos. Ifigênia teve de ser-lhe imolada como a mais formosa cria nascida no ano. De Eurípides, Ifigênia em Tauris. É uma peça que nós vamos ler, porque ela é um desdobramento das histórias em torno de Troia. Né? O templo de Ártemis Aristobule, em um subúrbio de Atenas, ficava no sítio em que eram lançados os cadáveres dos executados. Não há dúvida de que os gregos entendiam em seu nome a palavra matadora. Assim ela se manifestava nas batalhas e se apresentava como guerreira. Os espartanos ofereciam sacrifícios a Ártemis Agrotera no campo de batalha. Em sua honra, eram celebrados com regularidade, em Atenas, grandes sacrifícios promovidos pelo Estado em ação de graças pela vitória de Maratona. O importante foi a vitória final dos gregos contra os persas, né? Os gregos agradeciam a ela por isso. Os atenienses agradeciam a ela. Seu templo ficava no subúrbio de Agrai, nas ribas do Iliço, onde ela teria feito sua primeira caçada. Também as moradias humanas eram atingidas por seu poder sinistro. Mesmo como portadora da morte, porém, é certo que ela pode ser encantadora. Com suas flechas suaves, ela extingue de modo indolor a vida dos feridos, que conservam nos lábios o sorriso da vida. Apolo, ele atira ao longe para punir os homens que cometem impiedade contra os deuses, né? A Ártemis atira ao longe para matar os velhos, os doentes, que estão próximos já da morte, matando-os de forma indolor. Olha, extingue de modo indolor a vida dos feridos que conservam nos lábios o sorriso da vida. Quer dizer, os moribundos que mantêm um sorriso no lábio, eles morrem sem sentir dor. Tal como Apolo surpreende os homens assim, como a morte repentina, Ártemis o faz com as mulheres. Isso é entendido como uma ação piedosa, matar os homens sem que eles sintam. Mas a deusa do ermo e do mundo primitivo se mostra também um terrível flagelo para o sexo feminino. Tal como, de acordo com as crenças de inúmeros povos primitivos, espíritos que vêm do ermo invadem com horror os aposentos das mulheres, Ártemis lhes leva a amargura e o perigo de sua hora mais difícil. Zeus a fez leoa para as mulheres e lhe concedeu matar as que bem quiser. Ártemis, ela leva as mulheres à amargura e o perigo de sua hora mais difícil. Imagino que seja a hora do parto, né? Ela que faz as mulheres sofrerem no parto. Também faz algumas dessas mulheres morrerem durante o parto. Então, por isso que tem que se orar a Ártemis quando um bebê está nascendo, para que a mulher não morra. Também para que o neném seja bem cuidado, porque ela cuida dos nenéns. Como uma moça virgem, né, cuida dos nenéns.
É ela quem manda a febre puerperal, que tão depressa mata as mulheres, mas também se pode invocá-la como auxiliadora nas dores do parto. Esse é o âmbito dela, né? O nascimento com seus problemas, mas se ela for invocada, ela vai auxiliar. No hino de Calímaco, ela diz de si mesma: nas montanhas hei de viver, com a gente das cidades eu me imiscuo apenas quando as mulheres, atormentadas pela dor aguda do parto, clamam por mim. Ela só aparece na cidade quando tem uma mulher tendo bebê. Assim é que ela, como Ártemis e Lítia, se equipara à deusa do parto. Que Ártemis a das flechas de longo voo, com bons olhos, veja os partos das mulheres. Roga o coro em As Suplicantes de Ésquilo. Um epigrama helenístico lhe dá graças pelo parto feliz. Pois tu, senhora, te aproximaste da parturiente sem teu arco, sobre ela estendendo as mãos com brandura. Chamam-na pois, senhora das mulheres, e as damas atenienses juram pela senhora Ártemis. Está falando aqui Sófocles, imagino que seja Electra, 626. Vou dar uma olhada aqui. Aqui, a gente ainda vai ler essa peça aqui, acho que é a próxima que a gente vai ler, depois das Eumênides. Electra de Sófocles. Electra é irmã do Orestes, né? Tradução também do Turrano. Aqui na 626, né, a gente tem a fala da Clitemnestra com Electra. Ó criatura impudente, minhas palavras e meus atos te fazemos falar demais. Tu dizes, não eu, pois tu ages assim, e as ações encontram por si as palavras. Clitemnestra. Pela senhora Ártemis, tanta ousadia não ficará impune quando Egisto vier. Vês, tu te enfureces ao me permitires falar o que quisesse. Não sabes ouvir. Uma discussão entre ela e a mãe, né? Mas a Clitemnestra cita Ártemis, dizendo que por essa deusa, senhora, a ousadia, imagino que da Electra, não ficará impune. Quando Egisto vier, Egisto é amante dela, né? Em Brauron, na Ática, as donzelas se consagravam a seu serviço. Em vários cultos eram-lhes dedicadas, em preito de honra, danças de donzelas. Assim como a sorte das parturientes está em suas mãos, recomenda-se à sua benevolência o bem-estar de recém-nascidos e petizes, crianças pequenas, né? Chamam-na corotropos, nutris de crianças. Na Lacônia dedicavam-lhe as titenídeas, festas das amas, em que garotos eram levados a Ártemis por suas amas. Nas apatúrias atenienses eram-lhes dedicadas mechas dos cabelos de crianças. Os efebos realizavam procissões armadas em sua honra. Festas, né? Titenídeas, festa das amas, Ártemis, apatúrias, né? Também no cuidar da juventude adolescente, ela se assemelha
a seu irmão Apolo. De um modo particular, ela se relaciona com aqueles que entram na puberdade. Exemplo disso é a dura prova porque tinham de passar os rapazes espartanos no culto de Ártemis Ortia. Um exemplo que ao mesmo tempo mostra a deusa das regiões agrestes em sua mais terrível rudeza. As provas dos espartanos para os garotos que entravam na puberdade eram duras. E cultuava-se nessas provas, né, Ártemis Ortia. No entanto, por mais que ela se inclua na vida humana, sempre continua a ser a vagante rainha dos ermos, feiticeira e selvagem, inacessível e eternamente pura. E de novo é todo um mundo, com a unidade de sua inexaurível riqueza, que nos comparece como forma divina viva. O mundo do elementar, vegetal, animal e humano, com toda a sua luz e treva, pleno de um só Espírito Divino, o Espírito do frescor e da claridade virginais, que, como natureza eterna primordial, pode chamar-se puro e sagrado, quer nos encante com sua graça e sua bondade, quer nos aterre com seus perigos. Ela trata dos vegetais, animais e humanos naquele momento da vida deles de mudança, de perigo. O nascimento, perigo para a mãe, para o bebê, a puberdade, destacadamente no treinamento militar espartano, elas são a virgindade ou a pureza, no sentido de que essas mudanças, esses momentos de perigo, eles merecem um cuidado especial, uma proteção, né? A mãe tem que ser protegida, a criança pequena também, o púbere também tem que ser protegido, assim como as vegetações e os animais também têm que ser protegidos. Só que ela também é o algoz deles, porque os animais morrem, os nenéns morrem, as mães morrem. A Ártemis também é responsável por essas mortes. Ela encanta pela bondade e a terra com os perigos. Tudo que tem de sucesso e de perigoso nessas passagens fica a cargo da Ártemis, né?